Fica à vontade. Obrigado. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que honra, viu? Me sinto honrado de estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus, porque estamos bem, estamos de pé neste dia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tentei trazer minha esposa hoje, mais uma vez, não viu. E agora quem está com dívida não sou eu, meu pastor, agora é ela. Ela disse, eu vou, e de repente depois mudou lá a situação, e aí, não vai dar para eu ir, mas eu, tá bom, eu vou, viu? Você fica, eu vou, não tem problema nenhum. Estou um pouco assim, puxando, é porque Salvador, nós sabemos, está coberta, né, por uma nuvem aí, nuvem de pólvora, e a renite aqui, irmãos, está difícil, mas louvado seja Deus, porque estamos de pé. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com a Igreja de Cristo nesta noite. Louvado seja Deus, que está no Evangelho em que escreveu Lucas, no seu capítulo de número 7, aleluia, no versículo a partir do 11, louvado seja Deus, Lucas 7 a partir do 11. Sou grato ao pastor, que me convidou mais uma vez para estar aqui. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, que Deus continue abençoando a cada irmão aqui que você faz presente, e aqueles também que no momento não estão aqui, mas eu sei que a graça do Senhor já o alcançou. Amém. Lucas, eu sou bem objetivo na mensagem, não pode falar muitas coisas antes, mas 7 a partir do 11 diz assim: e aconteceu pouco depois de ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, e era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Até aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, meu Deus. Aqui está, meu Deus, os teus feitos registrados. E aqui, meu Deus, está a tua igreja, meu Senhor, viva, presente, meu Deus, diante da tua palavra. Eu não conheço, eu não sei, meu Deus, qual a necessidade dos teus filhos, nem a necessidade neste momento, meu Deus, em que essa congregação, meu Pai, está necessitada, está precisando de um milagre. Mas eu sei que o Senhor é Deus que muda a história. Eu sei que o Senhor, quando chega, muda o cenário, as circunstâncias. O Senhor muda tudo, meu Deus. A tua presença, meu Deus, ela é necessária em nossas vidas. Se faça presente nesta situação da vida de cada irmão aqui presente, deste ministério, da vida do pastor, da sua família. Faz algo, meu Deus, acontecer, para que cada vez mais o teu nome seja exaltado, e que vidas, meu Senhor, que estão passando pela dificuldade, pela situação, possa glorificar o teu nome, assim também como os demais que estão presenciando, Pai, essa situação. Por isso eu te agradeço, porque creio, Deus, que o Senhor já entrou com providência. O Senhor já liberou uma bênção, meu Deus, mediante as orações feitas neste lugar. E eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, é uma palavra bem conhecida da igreja. A Bíblia está relatando acerca de uma mulher viúva, uma mulher que tinha um filho, mas este filho morreu. E a Bíblia faz uma declaração que esta mulher estava chorando muito. Obviamente a perda, os sentimentos, as necessidades. E agora ela não só chorava por conta da perda do seu filho, mas a Bíblia relata que ela já tinha perdido o seu esposo. E não relata que ela tinha mais alguém com ela para ajudar nas suas demandas do dia a dia. A Bíblia faz uma declaração que na porta da cidade, as pessoas que conheciam aquela viúva, as pessoas, seus amigos, estavam dando a ela um apoio moral, estavam no cortejo fúnebre, estavam levando o seu único filho, aquele defunto, para o momento em que ela queria se despedir pela última vez. Momento de tristeza, um momento em que para aquela mãe não era simplesmente enterrar o seu filho, não era simplesmente
dar um adeus ao seu filho, mas era agora viver dependendo de quem? Dependendo de o quê? Pois a cultura da época não dava certas oportunidades às mulheres. E uma mulher já de idade, uma mulher que não tinha quem lutasse por ela. Mas a Bíblia faz uma declaração também poderosa, mediante ao cenário em que esta mulher estava vivendo, as situações em que ela estava passando. A Bíblia vai dizendo que Jesus também estava a caminho daquela cidade, com também uma grande multidão, tinha um grupo o acompanhando. A Bíblia diz que não eram só os seus discípulos, tinha mais pessoas seguindo ao mestre. E quando ele viu a situação, obviamente que ele já entendeu o que se passava no coração daquela mulher. A Bíblia diz que ele teve compaixão dela, e as palavras proferidas para ela foi simplesmente: não chore, não chore, não chore. E muitas das vezes é a única coisa que temos a falar para alguém que está passando por um momento tão difícil como esse relatado pela Bíblia. Não chore, vai passar, seja forte, confia em Deus. Deus, Ele está contemplando as suas lutas. O Senhor, Ele conhece as suas pelejas. O Senhor, Ele está vendo as suas necessidades. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que mais tem te machucado. Ele sabe como se encontra o seu íntimo. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele conhece os seus. Talvez você que adentrou na presença do Senhor, não só nesta casa de oração, por esta noite, adentrou não por uma perda de um ente querido, não por uma perda de um familiar, de um amigo. Talvez perdeu algo já tem um tempo, talvez perdeu uma amizade, e uma amizade boa, perdeu forças na luta, perdeu uma aptidão, perdeu algo que você carregava muito bem no seu coração. Talvez você tenha perdido em alguns momentos até a esperança. Mas a Bíblia declara nesta noite que a esperança chegou até a vida daquela mulher. E eu quero declarar nesta noite sobre a tua vida que a esperança chega até você pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus, quando chega, a história muda. O Senhor Jesus, quando está presente, a circunstância muda, o cenário é outro. Aquilo que era momento de dor se torna momento de alegria, aquilo que era tristeza agora é momento de glorificar a Deus. O cenário que era de morte agora é de vida. O lugar em que parecia que não tinha jeito agora toma nova forma, pois o dono da vida se faz presente neste lugar. O dono da vida se faz presente na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, naquilo em que você tem colocado diante dele, achando que não tem mais força, que não tem mais condição de resolver. Aleluia. A Bíblia vai dizer para mim e para você: Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se Ele fez milagres no passado, Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Não importa o que estão falando acerca desta geração, o que importa é como você tem se apresentado a Ele, como está a sua fé, a sua esperança diante da situação em que você está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ao autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 1, ele vai dizer: ora, a fé é. Ele dá o conceito da fé, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Louvado seja Deus. Talvez você não esteja vendo uma saída, você não esteja enxergando uma solução, mas se você tem fé, o Senhor vai te dar a saída, o Senhor vai te dar a solução para esta situação. Deus sabe como te dar a vitória. A Bíblia vai fazer uma declaração, e declaração esta poderosa. A Bíblia diz que Moisés estava com o povo na frente do mar, e atrás havia os cavaleiros de Faraó, com Faraó, a carruagem, um grande exército
Piairote, que quer dizer beco sem saída. Imagine agora Deus mandando o povo ir para um lugar que não tinha saída. E quando eu começo a ver esta passagem, eu entro na história, Deus disse assim, ó, vai para Piairote. Você está encurralando o povo de Deus. Se estava de frente para o mar, já não tinha saída. Imagine indo para Piairote. A Bíblia vai dizer que Moisés começa a orar. Ele começa a aclamar ao Senhor. A Bíblia não relata qual tipo de oração que ele fez. Se foi uma oração por socorro, ou se foi uma oração de agradecimento por tudo. Mas a Bíblia vai falar que Deus chega para os seus servos, porque clamas a mim. A ordem é: diga ao povo que marche. E quando o povo começou a se movimentar, a Bíblia diz que o mar começou a se abrir. Eu não sei até onde você foi e parou, mas eu quero te dizer nesta noite: continue, porque o Deus que está na sua batalha, Ele é fiel para te dar passagem. Não existe Piairote para ninguém, a fé é balizada no céu. Não existe beco sem saída para a igreja de Cristo. Aleluia. Não existe nada que possa deter o povo de Deus, porque existe uma declaração sobre a minha e sobre a tua vida: as portas do inferno não prevalecerá contra quem é a igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Essa Glória a Deus. é para você. A Bíblia vai, voltando no texto, a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava chorando muito. Mas a palavra do mestre foi: não chore. A esperança chegou. Não chore, pois eu vou mudar a situação. Não chore, você não vai ficar desamparado, desamparada. Não se desespere, não entregue os pontos. O Senhor se faz presente nos seus caminhos. Ele foi de encontro. A Bíblia diz que ele toca no esquife. O povo para. E parando, muitos pararam também para observar. Os seus discípulos, os que o seguiam, e os amigos, os companheiros daquela mulher. A Bíblia vai nos mostrar algo aqui. Que assim como havia um cortejo da morte, havia também um cortejo da vida. E os dois se encontraram. E naquele momento, quem prevaleceu? A vida sempre prevaleceu. Tem vida, tem mudança, tem esperança. Como foi louvado aqui e orado, tem quebra de cativeiro nesta noite. Aleluia. Tem quebra de cadeias nesta noite. Tem mudança na tua vida nesta situação nesta noite. Tem um milagre de Deus na tua vida declarado nesta noite. A situação não será mais a mesma. A Bíblia está dizendo que Jesus se fez presente na vida daquela viúva. E há uns minutos antes de Jesus chegar, ela era viúva e sem filho. Mas ela não voltou da mesma forma. A Bíblia diz que nós lemos, para a glória de Deus, ele disse: mancebo, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Foi a ordem do Senhor para aquele jovem, para aquilo que estava morto, para aquilo que estava sem vida, para aquilo que estava sendo ou a caminho para ser errado, para ser esquecido, anulado. E talvez tem projetos aqui que há algum tempo foi esquecido, foi deixado de lado, foi engavetado. Perderam a esperança, mataram o sonho. Mas o Senhor chegou para dizer que a mudança também chegou. A mudança chegou na tua vida, como chegou na vida daquela mulher. A mudança chegou. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus. A Bíblia vai dizer que Ele é abençoador daqueles que são busca. Os dias são maus, são difíceis. As coisas têm tomado o tempo de nós adorarmos ao Senhor, de nós buscarmos mais a presença dEle. Mas todas as vezes em que nós nos colocamos diante dEle, com o coração aberto, todas as vezes que nós nos dispomos a buscar o Senhor em espírito e em verdade, a Bíblia diz que Ele se faz presente. Aleluia, Jesus. Ele não leva por conta o tempo da ignorância, o tempo em que nós deixamos de fazer aquilo que agradava a Ele. Mas agora Ele dá uma oportunidade de um novo recomeço. Aquela família voltou para casa agora com uma nova oportunidade. Valorizar mais as coisas, valorizar mais a vida, valorizar mais o poder de Deus.
capítulo de número 4 do Evangelho que escreveu João, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus, deixando seus discípulos, se fazia necessário ir a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Mas ele disse: faz necessário passar por Samaria. Por que necessário? Porque havia uma missão para que Jesus cumprisse no caminho. A Bíblia diz que ali havia uma mulher. Aquela mulher, ela padecia. Aquela mulher, ela sofria. Aquela mulher, ela andava entristecida. Os seus sentimentos, o seu emocional. Por quê? Porque ela vivia de forma indigna. Ela vivia de uma forma injusta. Mesmo sendo samaritana. Mesmo sendo um povo em que não se dava com os judeus. Mas o Senhor conhece aqueles que estão de fora. O Senhor conhece aqueles que estão à beira do caminho, como Bartimeu. O Senhor conhece aqueles que têm o desejo de conhecer Ele. E Jesus disse, a Bíblia declara que se fazia necessário o que Jesus passasse por ali. Sabendo da história que nós relatamos pela palavra, às vezes Deus está preparando algo que não é muito bom para que seja necessário na sua vida você passar por aquele caminho. Porque o caminho era cego. O caminho era um caminho árduo de se passar. Era um caminho em que não tinha plantas ao redor, árvores, para fazer uma sombra. A caminhada era difícil. Mas Jesus foi lá. E mais uma vez, Ele manifesta o poder de Deus. Mais uma vez, Ele manifesta, ou se faz com que aconteça os sinais do ministério dele. Ele liberta aquela mulher da vida em que ela estava presa há muito tempo. Jesus quer fazer isso na minha e na tua vida. Não é que você, que eu sejamos adúlteros, mas às vezes nós estamos presos a coisas ou alguém que não agrada a Ele. Há situações que tomam o tempo de nós conhecermos mais Ele. A situação desta mulher realmente era uma vida de adultério. A Bíblia vai dizer que Jesus se revelou para ela. A minha e a sua dificuldade, muitas das vezes, é entender quantas vezes o Senhor precisa se revelar para mim e para você, para que a história mude. Quantas vezes o Senhor tem que fazer algo na minha e na tua vida, para que a gente entenda que a nossa fé está ativa. Os seus discípulos chegam depois e já encontram a história em andamento da vida da mulher de Samaria. O povo chegou depois. Alguém chega depois, mas já vai encontrar um cenário pronto e preparado com Jesus através da prova. Você é caminho, você é acesso, você é a ponte. Você não é muro, não é barreira, você não é empecilho. Jesus, ele rompe todas as barreiras para chegar até a mulher. Barreiras de preconceito, barreiras que um homem só está falando com a mulher em um certo local, e principalmente com um tipo de mulher que era naquele momento até ela se liberta. Jesus quebra as barreiras, voltando para o capítulo 7 de Lucas, quando ele toca no caixão. Jesus, ele quebra protocolos para desmistificar a mente daqueles que estavam presentes, vendo as coisas acontecerem. Porque não é a religião. A Bíblia vai fazer uma declaração no Evangelho de João, que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em Apocalipse vai dizer, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem não estiver com ele no princípio, não vai estar com ele no fim, porque não perseverou até o fim. Aquela mulher, talvez ela, a viúva, ela não conhecesse a Jesus. Ela não tivesse ouvido falar de Jesus. Talvez ela não tivesse o acesso aos prodígios, aos milagres de Jesus, às maravilhas que ele já havia realizado antes. Mas chegou o momento de ela viver um grande milagre do Senhor. A ressurreição. A ressurreição do seu filho. Os olhos dela viram. Eu não sei se você lembra de quantos milagres o Senhor já realizou diante de você. Eu não vou dizer de ressurreição de morto, não, mas de sonhos, de pessoas que estavam vivendo algo e mortas espiritualmente, que às vezes a gente quer ver, caindo no chão mesmo, sem coração bater, sem bobear mais sangue, sem nada, desfalecido totalmente. Mas de pessoas que estão vivendo
uma miséria espiritual, escravas, sem vida, no fundo do poço, no lamaçal do pecado, como um motor. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, como autor e consumador, como Filho de Deus, que tem autoridade, que tem poder, que Ele dá vida, porque Ele é a vida. E Ele tirou esses dessas situações. Isso também é um milagre de Deus. Portas que se abriram e portas que se fecharam. Negócios que foi confirmado o contrato e negócios que não deram certo. Relacionamentos que começaram e relacionamentos que foi restaurado. Ministérios que cresceram e ministérios que estão crescendo. O Senhor é o mesmo. O milagre continua acontecendo. O Senhor requer de nós esperança. Creia. Não é mais tempo de chorar pelo que se perdeu. É momento de acreditar que o Senhor contempla as suas necessidades. Que o Senhor, Ele muda a situação. Que o Senhor é o dono do milagre. E Ele tem prazer em fazer este milagre. Muitos pediram para que acontecesse um milagre em suas vidas. Mas esta mulher nada pediu. Nada ofereceu. Mas o Senhor contemplou a necessidade daquela mulher. Nós somos adoradores. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor contempla as suas necessidades. Ele sabe da sua necessidade. E Ele tem prazer em te abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, rápido. Zaqueu. Na história de Zaqueu tem algo interessante. Baixa estatura, uma multidão à sua frente, protocolos a quebrar, como os demais milagres aconteceram. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele foi inteligente. Ele correu, subiu em uma árvore difícil, mas ele queria ver Jesus. Ele só queria ver, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele se antecipou, ele disse: não, lá na frente ele vai passar por este caminho, e eu vou estar da árvore para eu ver Jesus. Eu quero saber quem é Jesus, eu quero ver a face dele. Com minhas palavras, igreja. E aí o que é que acontece? O desejo dele, porque financeiramente Zaqueu estava bem, com saúde. Talvez a família não conta essas partes, mas nós cremos porque ele não relata dificuldades. E chegando no local em que ele estava, sobre a árvore, a Bíblia diz que Jesus para. E olhando para ele diz: Zaqueu, interessante, desce depressa, porque hoje me convém estar contigo, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eita, que alvoroço daquele povo, todos seguindo, acompanhando os seus discípulos, tentando proteger o mestre, mas ele diante de todos não se ofereceu aí à casa de nenhum. A Bíblia diz que houve logo uma revelação quando ele fala o nome: Zaqueu, desce depressa. Engraçado que todos os outros que buscaram a presença do Senhor estavam ali, foram em busca de um milagre, de uma cura, foram em busca de algo que estavam necessitados, mas Zaqueu só queria ver. A Bíblia diz que Zaqueu tinha um desejo, tinha um coração ardente para ver, para conhecer Jesus. Eu quero conhecer este homem em que eu ouvi falar. E se eu ficar aqui, a multidão não vai deixar com que eu veja. A Bíblia não relata a estatura dele por acaso. Mas quando chega lá, Jesus o surpreende. Desce rápido. Hoje eu quero ficar na tua casa. Hoje eu quero estar contigo lá. E Jesus está assim muitas das vezes, esperando uma oportunidade nossa. Porque tem casas que Jesus entra, sim, mas ele não passa da sala. Tem casas que Jesus entra, mas ele não permanece. A Bíblia relata que teve um homem chamado Simão, que convidou Jesus para estar em um determinado local que ele estava. Mas ele convidou turistas. Ele queria se aparecer. Ele queria que vissem que Jesus estava ali, naquele ambiente. Ele não deu honra nenhuma. Mas aqui, eu não quero incomodar. Eu só quero ver você. E isso é profundo no coração de Jesus. Jesus veio, mas o que havia também uma necessidade no Senhor. E às vezes
as dificuldades, às vezes o dia a dia, às vezes as barreiras que estão à frente. Não deixa os preconceitos. Mas quando você se prepara, você cria a sua estratégia, você rompe as barreiras para chegar nele. Amém. Você passa por cima de muita coisa para ter o seu momento. Não é tão difícil buscar a presença do Senhor. É necessário ter disposição. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse para aquela mulher: não chore. E vai dizer: para o que for, a ti que te levanta. Jesus está dizendo para você: não chore. Não chore. Não se lamente. Eu estou aqui. Jesus está dizendo para aquilo que parecia não ter mais jeito: levante-te. É um novo recomeço. É hora de acontecer algo novo. Que Deus em Cristo continue abençoando. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem que ouviu, ouça.